um livro de 1938, que só foi lançado em 2011, por ser julgado muito controverso para a época. Já vendeu mais de 100 milhões de cópias, narrando uma suposta entrevista entre um homem e o diabo. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e já conversamos em outros vídeos sobre esta questão da existência do diabo. Chegamos à conclusão que não é possível que um ser com estas características exista. Um ser que é trazido pelas religiões tradicionais, que influenciam muito a nossa cultura ocidental. Então, tem-se que o diabo seria um anjo caído, eternamente executor do mal, eternamente fazendo uma contraposição a Deus, angariando almas para o seu reino das trevas, eternamente subjugando outras consciências. E claro que Deus, por ser o uno, o absoluto, ele não precisaria de um ser para fazer esta contraposição, não criaria um ser para ser eternamente destinado ao mal. Porém, usando esta figura mitológica, o brilhante escritor Napoleão Hill, um homem tão inteligente que ele foi assessor de 2 ex-presidentes norte-americanos, escreveu outros livros muito conhecidos. Então ele escreveu este livro em 1938, chamado Mais Esperto que o Diabo, narrando uma suposta entrevista entre um homem e o diabo que no livro se autodenomina Sua Majestade, dizendo que influencia 98% da humanidade. De fato, se formos interpretar pela perspectiva espiritual, temos as informações da espiritualidade, temos as gradações dos níveis de obsessão espiritual, que começa ali com a chamada obsessão simples. Obsessão simples que nenhum de nós está livre. E talvez a porcentagem seja parecida com essa que é citada no livro de 98%. Basta uma simples oscilação que damos brecha para estas influências. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta à espiritualidade, questionando se os desencarnados podem nos influenciar. A espiritualidade responde de forma sucinta, objetiva e marcante, dizendo que não apenas podem nos influenciar, como em muitos momentos são eles que dirigem as nossas ações. E no livro, o diabo explica para Napoleão Hill que ele influencia, que ele manipula a humanidade, principalmente usando os grandes medos que nós temos. E ele cita o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e da morte. E de fato, o medo é algo no nosso psiquismo que é muito utilizado pelos espíritos que querem nos influenciar. Principalmente porque os nossos medos, aqueles que às vezes estão até em nível inconsciente, que nós nem admitimos para nós mesmos, medos que nós nem temos acesso, claro que sentimos. Eles forjam também os nossos desejos. Então, se você tem um medo de escassez muito grande, não muito bem elaborado, você pode desenvolver um desejo desenfreado por segurança, por bens materiais, por estabilidade, e pode se desequilibrar neste sentido. Já fizemos um vídeo também falando sobre as escolas de vingadores do astral, escolas de obsessão que existem nas dimensões umbralinas, das técnicas que lá são ensinadas. Uma das técnicas é justamente identificar na futura vítima da obsessão qual é o seu desejo central, aquilo que é o tema básico de sua personalidade, e aos poucos ir incentivando esta tendência até que a pessoa se desequilibra e fica totalmente à mercê destas inteligências desencarnadas que agem covardemente às ocultas, visando seus próprios interesses. Aos poucos vão saturando
a nossa mente e se beneficiam muito quando as pessoas não têm o hábito de refletirem, de questionarem, de pensarem duas vezes, de agirem de modo irrefletido, sem pensar muito no que estão fazendo, achando que são assim mesmo e não poderiam mudar. No livro, aliás, Napoleão Hill critica fortemente o sistema de ensino do século XX, que não mudou muito até hoje. Sistema de ensino que nas escolas não incentiva o pensamento crítico, apenas incentiva a memorização e a decoreba, dizendo que isso auxilia muito o modus operandi destas inteligências que querem nos influenciar, dessas inteligências perversas. Mas deixando claro que nem tudo é culpa de obsessores. Não podemos cair nesta tão conhecida muleta espírita, muleta espiritualista, colocar culpa nas inteligências espirituais. Porque, na verdade, o que determina as nossas companhias são as nossas tendências. Se você quer conhecer quem são as suas companhias espirituais, olhe com honestidade para você, para suas prioridades, e você terá uma noção dos espíritos que andam ao seu lado. Eles apenas incentivam, potencializam coisas que já existem em nós. Vai ficando claro, portanto, que conhecer a si mesmo, seus próprios medos, desejos, isto vai deixando a tarefa destes espíritos que querem nos influenciar muito difícil. No livro, o Diabo também explica que para influenciar a humanidade, ele incentiva muito os vícios, como álcool e tabaco, que na época que o livro foi escrito, eram realmente as substâncias mais consumidas. Até hoje, são muito expressivas as taxas de consumo dessas substâncias, mas hoje temos muitas outras, até substâncias sintéticas, que eu não posso nem ficar falando o nome no vídeo, mas o cenário está bem mais complexo e desafiador. Não sei se Napoleão Hill tinha a ideia dos bastidores espirituais que envolvem a atmosfera do vício, porque os seres que desencarnam nestas condições, fora do corpo físico, sem um amortecimento do corpo físico, vem a sua fissura por estas substâncias se multiplicar e muitos enlouquecem de desejo de usar. De modo que, mesmo que se abrisse um portal para o paraíso, eles não adentrariam este portal se lá não tivesse a substância que eles tanto querem. Então eles acabam voltando para a dimensão física, se apegando a criaturas encarnadas que usam os produtos que eles tanto gostam e os parasitam de todas as formas possíveis. São quadros muito tristes da espiritualidade que já descrevemos em vídeos específicos que eu vou deixar aí no card. Temos um que fala sobre consumo de álcool e os bastidores espirituais. No livro, o Diabo também explica para Napoleão Hill que ele também incentiva muito a má alimentação, e realmente isso é um desafio para todos nós. Claro que devemos sim usufruir das coisas boas que a encarnação pode nos oferecer, ter o prazer da alimentação é uma delas, mas não devemos tomar muito cuidado com a exacerbação destes desejos, porque isso pode nos trazer sim consequências. Todo apego é negativo e no mundo espiritual trará necessidade de algum esforço para deixar isso para trás. No livro Missionários da Luz, no capítulo 11, o mentor Alexandre está com André Luiz e eles descrevem uma cena bem forte. Eles visitam uma família que estava à mesa e sempre numa conversação bem deprimente, muitas reclamações, que acaba abrindo uma sintonia bem difícil. E se alimentando junto com a família, estavam parentes desencarnados, ali sugando os eflúvios vitais da parte energética daqueles alimentos. Criaturas que possivelmente nem tinham consciência que desencarnaram e estavam agindo sob o impulso de seus próprios desejos que não souberam dominar. Mas o mentor Alexandre deixa claro que aquela aproximação só ocorreu pelo modo como vibravam os próprios encarnados numa casa em que havia muitas brigas,
em que as pessoas não conversavam sobre temas elevados, onde não havia o bom humor, a brincadeira, onde não havia a alegria, a esperança. Isso gerava uma atmosfera muito densa que acabava abrindo brechas para a aproximação destes espíritos que estavam por ali perdidos, que com as suas energias pioravam as condições dos encarnados, criando um círculo vicioso. E a espiritualidade estava ali justamente para tentar ajudar de alguma forma. E o Napoleão Hill escreveu também no livro sobre o que ele chamou de lei do ritmo hipnótico, uma lei que descreve a nossa tendência a comportamentos automatizados, a clichês mentais. Lei que vale tanto para os bons como para os maus hábitos. E hoje a neurociência explica que realmente os hábitos se formam no cérebro de uma forma que gera uma tendência à repetição, e de modo que, para alterar estas tendências, estas ligações entre os neurônios, estas sinapses, estes caminhos neuronais, precisaremos esforços, precisaremos dedicação, até que construamos novos hábitos, que vão ter uma tendência mais saudável. E na época do Napoleão Hill, a neurociência ainda estava longe destas descobertas, o que é muito interessante. Podemos fazer também um paralelo com a sábia advertência de Jesus, quando ele disse orai e vigiai. Porque quando vigiamos, quebramos este automatismo, paramos para pensar no que estamos fazendo, nas consequências que podem advir. Complementando o vigiai com o orar. Orar, quando nos colocamos em sintonia com o poder superior e nos banhamos das energias que a espiritualidade verte dos planos superiores, que está disponível a qualquer um que busque estas fontes de vitalidade. Para quebrar a lei do ritmo hipnótico, também é importante a persistência, porque as virtudes elas se constroem aos poucos, e muitas vezes você vai precisar insistir, fazer força para que uma virtude determinada surja. Por exemplo, a virtude da humildade, que nós ainda estamos construindo. Ela demanda esforço, reflexão, ponderação, autoconhecimento, conhecer as suas virtudes, as suas potencialidades, os seus defeitos, controlar também a ânsia de querer ser o que ainda não se é, de se comparar com os outros. Tudo isso, aos poucos, vai se construindo para que um dia sejamos realmente pessoas autenticamente humildes. E o Napoleão Hill dá algumas dicas, que eu vou ler aqui para vocês, sobre como usar a lei do ritmo hipnótico a nosso favor e nos tornarmos protagonistas da própria vida, não sofrendo influências externas que nos direcionem para caminhos destrutivos. Então ele fala em escolher propósitos na nossa vida, cultivar disciplina, aprender a aceitar erros como uma forma de aprendizado. Ele também nos recomenda que nos cerquemos de influências boas, usemos o tempo a nosso favor, pois coisas boas demandam tempo, paciência e persistência. Também recomenda harmonia para equilibrar os diversos aspectos da vida, o que nem sempre é fácil. E por último também recomenda um planejamento antes da ação. Tenha sempre um plano para atingir os seus objetivos e o siga. Na visão do autor, assim nos tornaríamos mais espertos que o diabo. Mas estes espíritos que querem nos fazer mal, nos influenciar, geralmente eles não são muito insistentes, a não ser que eles estejam próximos a você por questões relacionadas a vinganças, a coisas que fizemos para eles no passado. Aí eles tendem a ser mais obstinados por conta da força do ódio. Mas, se eles estão nos buscando apenas para o gozo de sensações, para se divertirem, ou às vezes até de forma inconsciente, se aproximaram de nós, eles não costumam ser tão insistentes, e se oferecemos o mínimo de resistência, se buscamos outros interesses, se buscamos outras companhias, outros ambientes, outras práticas e disciplinas, eles logo vão buscar outras pessoas com as quais poderão se divertir ou ter menos trabalho. Então, se queremos buscar construir
esta atmosfera espiritual mais protegida e até nos tornarmos impenetráveis a estas influências, não custa muito. Se você for uma pessoa que tenha boas intenções, que cultive a prece, a meditação, a oração, que cultive momentos de contemplação, de solitude, onde as suas reflexões atinjam outros níveis de consciência, que cultive a apreciação de uma boa arte, uma boa leitura, uma boa conversa, bons conteúdos, tudo isso vai agregando a nossa energia, de modo que ficaremos com uma sintonia média muito estabelecida, e mesmo nos momentos em que oscilamos, não vai ser tão simples para que estes espíritos se aproximem de nós. Podemos também estender esta proteção à nossa casa. Existem práticas muito conhecidas como o Evangelho no Lar, outras que você pode adaptar do seu jeito para que a sua casa realmente vire um local protegido, um local onde a espiritualidade se faz presente, onde você, periodicamente, de preferência todo dia, faz uma prece, emanando boas energias, porque estas energias se acumulando na sua casa formarão uma egrégora que a espiritualidade vai usar para proteger este ambiente de todo espírito ocioso ou mal intencionado que quiser adentrar a sua residência, mas precisamos fazer por merecer esta proteção. E tudo no universo vem do nosso próprio esforço nesta caminhada. E este livro, que aqui tecemos alguns comentários, um livro de mais de 80 anos em que foi escrito, nos traz mais contribuições para que possamos viver melhor. Se você quiser ler esta obra, eu sempre deixo os livros que cito na descrição do vídeo. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre vampiros desencarnados e outro sobre uma questão interessante. Será que os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos? Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!